Pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma transmissão ao vivo do Jornal Virou Notícia. Hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Eu já quero abrir essa transmissão dando uma dica para você que, porventura, esbarrou o seu carro ou esbarraram no seu carro. Então, eu vou te dar uma dica aqui. FJ Funilaria, Pintura, Serviço. Olha, nota 10, eu recomendo, tá? FJ, só procurar o Julinho lá, procurar o Francisco. Telefone lá para você mandar o WhatsApp para orçamento sem compromisso. É o WhatsApp, tá bom, gente? 99766-5520. 99766-5520. FJ Funilaria e Pintura. Fica ali na Rua do Carmo, número 1026, no Boa Esperança, bem ao lado ali do cemitério, na parte alta de Santa Luzia, tá? Agora, quero dar um recado para você também da Machado Ferragens e Ferramentas. Você que está seguindo à risca aí as determinações das autoridades em saúde, também as recomendações aí por meio de decretos municipais, estaduais, enfim. Aí você está em casa e precisa comprar uma ferramenta, precisa comprar um chuveiro, por exemplo, ou o seu telefone sem fio estragou. Não, você tem um telefone de fio. Eu indico para você Machado Ferragens e Ferramentas. O WhatsApp é o 3074 2348. 3074 2348. Uma infinidade de produtos. Inclusive tem tinta, tem alicate, tem o que você pensar tem na Machado Ferragens e Ferramentas. Se não tiver, eu tenho certeza que a Nara consegue para você, tá bom? 3074 2348. Também quero falar aqui da Casa Santana Material de Construção, na Avenida Brasília 2048. Vários produtos também da reforma à construção da sua casa. Entre em contato, WhatsApp também para um orçamento sem compromisso. É o 99993-9567. 99993-9567. Combinado? E o último recado, para você que gosta de rádio assim como eu, sou movido à música, eu indico para você a Rádio Novo Tempo Santa Luzia. É uma nova opção. O pessoal está no Facebook, é um trabalho sério. Agradecer aqui, mandar um abraço para o Alan Santiago, também para o Marcelo Amorim. E ontem eu até escutava uma entrevista muito bacana com a delegada doutora Bianca Prado e a vereadora Suzane Almada. Uma entrevista muito bacana, realizada pela Rádio Novo Tempo Santa Luzia. Você acessa o site radionovotemposantaluzia.com.br e você ouve pelo site, ou então você baixa o aplicativo, já baixei, está aqui no meu celular, inclusive, para você ouvir. E tem também lá todas as informações no Facebook, Rádio Novo Tempo Santa Luzia, uma ótima opção também para você que é aqui de Santa Luzia, para você que nos acompanha mundo afora também, com essa vantagem da tecnologia, né? Gente, há exatamente 30 dias, eu entrava no ar, eu me recordo bem, era um sábado, trazendo as notícias de 3 casos suspeitos de coronavírus em Santa Luzia. Exatamente um mês, completado hoje, nesse dia 14 de abril. Naquela oportunidade, era um assunto muito novo ainda para todos nós, e, infelizmente, de lá para cá, nesses 30 dias, os números só crescem, não só em Santa Luzia, como em Belo Horizonte, no estado, como no Brasil. E, coincidentemente, hoje, dia 14 de abril, segundo as autoridades em saúde, o pior dia da pandemia do coronavírus no Brasil. Então, eu me recordo que no dia 14 de março, a gente entrava com aquela informação, eram 3 casos suspeitos, depois todos foram descartados, graças a Deus, e hoje, só para que vocês tenham uma ideia, um mês depois, nós temos 797 notificações em Santa Luzia, 3 casos confirmados, ambos que nós trouxemos aqui em primeira mão no Virou Notícia, 28 casos descartados e 766 casos suspeitos na cidade. Um mês, saímos de 3 casos suspeitos para quase 770. Embora as pessoas ainda não estão levando muito a sério as recomendações. E aí as autoridades em saúde estão tomando algumas providências. E entre essas providências, a Prefeitura de Santa Luzia, até como um ato inaugural, chamamos assim, nessa segunda-feira, esteve lá no Hospital São João de Deus para
o que a prefeitura está chamando de reabertura do Hospital São João de Deus, a primeira etapa ou primeira fase. São leitos exclusivos para casos de coronavírus em Santa Luzia. As portas de entrada continuam sendo UPA São Benedito e Hospital Municipal. As pessoas estão perguntando aqui no Virou Notícias sem parar se o Hospital São João de Deus já está de portas abertas. Por conta disso, nós entramos em contato com o secretário executivo da Irmandade do São João de Deus, o Newton de Pádua, que está com a gente e a partir de agora vai participar dessa nossa transmissão. Newton, eu quero te agradecer mais uma vez e recordando, a nossa primeira entrevista foi lá em outubro de 2016. Naquela oportunidade você explicava como funcionava o hospital, a Irmandade, enfim. 4 anos depois, estamos aqui mais uma vez para poder tirar essas dúvidas e para que a Irmandade também possa se pronunciar acerca desses últimos acontecimentos lá no São João de Deus. Obrigado por nos atender, seja bem-vindo mais uma vez ao Virou Notícia. Boa noite, Ramon, boa noite a todos. Ótimo, né? 4 anos depois, mas com boas notícias. Quer dizer, não a situação de saúde pública, né? Mas pelo menos esse passo de reabertura, vamos colocar essa palavra aí, do Hospital São João de Deus. Vamos lá. Eu me recordo, Nilton, o hospital, só a gente recapitulando rapidamente, o hospital foi fechado em janeiro de 2015, Abril último de 2015, né? Janeiro de 2015. Abril. 1º de abril de 2015. Abril, quando o último paciente deixou o hospital. Isso, exatamente. Porque o então vice-prior, ele emite um comunicado no dia 31 de janeiro de 2015, dizendo que o serviço do hospital estaria suspenso. Eu até estava revendo isso hoje. Isso. Em 2013, a maternidade foi fechada pelo prefeito, que até hoje muita gente endeusa, o prefeito que já se foi. Sim. E de lá para cá, esse imbróglio, essa novela que nós temos acompanhado muito aqui no Virou Notícia. Várias transmissões ao vivo, várias reuniões que nós participamos, enfim. A convite de você, nós tivemos, inclusive, em Taquaraçu, estivemos visitando as dependências do hospital. Eu me recordo que eu mostrei aqui, em primeiríssima mão, o bloco cirúrgico, enfim. De lá para cá, uma série de fatores, até que houve a eleição extemporânea, o Cristiano Xavier vence a eleição e no plano de governo dele, como campanha, promessa de campanha, a reabertura do São João de Deus. Entre idas e vindas, foi assinado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, entre Irmandade, Prefeitura de Santa Luzia e Ministério Público. Perfeito. Foi constituída uma comissão interventora, né, da qual você também participa, e agora, as pessoas que não entendem muito, as pessoas estão assim, Ramon, o hospital foi reaberto? Eu disse, não, o hospital não foi reaberto. Para mim, o que está acontecendo no hospital nesse momento é a prefeitura utilizando parte do prédio onde funcionou o hospital para montar uma espécie de hospital de campanha por conta do coronavírus. Queria que você falasse sobre essa situação, como é que se deu isso e para você, o hospital, ele começa a ser reaberto? Como é que você está vendo essa situação toda? É um jogo de palavras, né? Porque a questão é só o que as pessoas entendem como que está reaberto, aberto, mas o que a gente tem que entender é que a partir desse dia, dessa semana, o hospital ele está funcionando, tá? Obviamente, ele está funcionando de uma forma que a gente não gostaria de ver, mas é necessária pelo momento. Ele foi aberto exclusivamente foram 50 leitos que foram abertos exclusivamente para Covid-19, né? Lembrando, das pessoas, Covid-19 é a doença do coronavírus. Então, hoje ele está habilitado, né, junto às autoridades, no Ministério da Saúde, junto ao Estado, ele está habilitado para esses 50 leitos somente para atender o Covid-19. Falar que o hospital não abriu, o abrir aí, vamos dizer, abrir as portas para atender a população como porta aberta, que é o termo técnico que se usa, não está. E nem na próxima fase ainda estará, vai demorar um pouco, porque o hospital ele já estava com o planejamento de abrir
em 4 fases. No TAC que você citou, muito bem, você fez uma explanação muito boa aí, e nesse TAC já eram 4 fases. A primeira fase não seria nem essa da Covid-19, que essa Essa não foi... estava no TAC, até porque ninguém sabia Não, que ia ter a pandemia do coronavírus. exatamente, eu estou chamando ela de fase 0. É a fase 0. Ela foi cumprida, a fase 0. É a fase emergencial que a situação atual exige. A fase 1, que está no TAC, ela acontecerá daqui a 2, 3 meses, quando a obra terminar, a obra que foi licitada ano passado, entendeu? Então, é outra fase. Aí nós vamos... Essa primeira fase, ela já era uma fase também sem porta aberta. O hospital ia funcionar já com cirurgia, internação e pediatria, mas não para as pessoas chegarem lá e serem atendidas. Não ia ter o termo que chama de porta aberta. Mas não quer dizer que o hospital não esteja aberto, não esteja funcionando. Então, ele estará funcionando. Mas o que ele estará funcionando nessa primeira fase, que vai ser daqui a 2, 3 meses? Ele estará fazendo cirurgia e internação. Mas são cirurgias que ele chama de eletivas, cirurgias que a pessoa que vai lá no PA, quando o médico verifica que precisa de uma cirurgia, encaminha para o hospital. Então, é dessa forma, não há uma porta aberta. As pessoas têm que ir, de qualquer forma, continuar indo nas UPAs, tá certo? Esse é o procedimento normal. Até mesmo para a pessoa que esteja se sentindo mal para o Covid, para o coronavírus, que ela pode pensar que está com coronavírus, ela não tem que vir para o hospital, ela vai para a UPA. Lá na UPA, o médico vai diagnosticar e vai encaminhar para o hospital, tá certo? O começo do funcionamento será dessa forma, não terá porta aberta. Aí é o que eu te falei, é uma questão de nomenclatura. Ele está aberto ou não está aberto? Ele está aberto, a pessoa jurídica do hospital está funcionando, já está habilitado no Ministério da Saúde, só que nesse momento exclusivo para o Covid-19. Infelizmente, né? Não era o que a gente gostaria. É mais ou menos o que você falou, como se fosse um hospital de campanha. Não é de campanha porque é interno, né? É um hospital dentro de uma estrutura já existente. Melhor do que um hospital de campanha. Mas é a necessidade atual. Então, vamos dizer, o hospital está funcionando? Ele voltou a funcionar? Sim, voltou a funcionar. Está com porta aberta para atender as pessoas diretamente, como PA? Não. Isso é outra fase, uma fase bem distante ainda. Hoje, a porta aberta do município são as UPAs, ok? Para deixar bem claro, não fosse a pandemia do coronavírus, não teria essa fase que você está chamando de fase 0, até porque não faz parte daquele cronograma. Exatamente. Aí a abertura ela seria nessa fase 1, que provavelmente vai ser daqui a 2, 3 meses, que a gente espera, terminando as obras, organizando o funcionamento, aí a gente inicia, e a fase 1 não tem nada a ver com o coronavírus. A fase 1, que está lá no TAC, é para cirurgia, internação e pediatria, ok? Em meio a esse momento de pandemia, em meio a essa força-tarefa, vou chamar dessa maneira, onde até o próprio prefeito fez transmissões, junto com alguns secretários, de fazer uma limpeza lá do hospital, enfim, para poder montar esses 50 leitos. Paralelo a essa obra que foi realizada, se não estou enganado, pela prefeitura, existe uma obra pela Martins Fortes, aquela obra contratada de 800 e poucos mil reais. Como é que está essa obra? Como é que está esse cronograma? Essa obra está na fase final. É ela que eu me refiro, que ao final dela será, aí sim estaremos entrando naquela fase 1 lá do TAC. Essa obra, ela teve essa licitação, vamos lembrar que licitação pública, mas através de todo o acordo judicial que foi feito no ano passado, desde o ano retrasado até e no ano passado, o acordo judicial, tanto na Justiça Comum, com participação até mesmo da Justiça Trabalhista, o entendimento da Justiça Trabalhista da situação, que seria uma licitação pública, quer dizer, quem licitou a obra foi o município, mas dinheiro do hospital, porque era um dinheiro devido. Então, lembra daquele 1.400.000 que você citou, que a gente reclamava na Justiça? Houve o reconhecimento junto ao município, reconheceu a dívida, realmente devia, porque deixou de pagar lá no fechamento de 2015, inclusive foi o fator que levou ao passivo trabalhista, porque senão a gente nem teria o passivo trabalhista, ia usar esse dinheiro para dar tudo na época,
Mas agora esse dinheiro está sendo usado para a finalização das obras, para essa obra que foi licitada. E ela está na última fase, ela ficou parada alguns em razão de um ativo complicado, porque reforma, ainda mais uma reforma de um prédio de prédio tem 50, 70 anos, que são várias fases, vocês estão presos, e eles foram muito presos no meio do caminho. Até um buraco lá de 3 dentro do prédio, próximo do bloco cirúrgico, com 4 metros de profundidade e 3 de diâmetro, foi achado. A laje rachou e foram coisas que foram acontecendo e nós tivemos que fazer. A obra era da prefeitura, mas com dinheiro do hospital, mas eles tiveram que fazer o aditivo, porque é uma obra pública, e teve que fazer toda a justificativa. Então ficou muito nada. E agora, no mês passado, ela retomou, tá, de vento e popa, e provavelmente será finalizada no mês de maio. Colocar prazo é uma situação complicada, ainda mais se tratando de obra, né? Porque o anseio da população reforma. O hospital vai ser reaberto, ainda mais que é uma reforma, e a gente sabe da estrutura do prédio, que é muito antigo, todo mundo sabe disso. E em meio a tudo isso, muito é perguntado também para a gente a questão... o município reconheceu uma dívida de 1.400.000, né? E essa dívida do município com a Irmandade, teve aquela questão toda que está, se não me engano, acho que na segunda vara, alguma coisa nesse sentido. Em meio a isso tudo, como é que está a situação daqueles funcionários que trabalharam no hospital? Muita gente questiona e pergunta também sobre esse acerto de quem trabalhou por lá e ainda não teve essa definição. Como é que está isso? O que pode ser falado sobre isso nesse momento? Ramon, você me desculpa, mas falhou muito no final. A pergunta em si eu não peguei a pergunta. Você poderia repetir, porque falhou bastante. Não, vamos lá. A internet está começando a falhar nesse horário, uma coisa impressionante. Mas vamos com calma que a gente vai conseguir. Muitos questionamentos chegam até o Virou Notícia com relação a ex-funcionários que ainda não teriam recebido os acertos. Como é que está essa situação? Sim. O que pode ser falado nesse momento? Tá. Com relação à parte trabalhista, para voltar a funcionar o hospital, para a reabertura, no TAC, no acordo judicial que foi feito, e nós mostramos isso, inclusive, para o juízo trabalhista, nós montamos um plano de recuperação financeira. Esse plano de recuperação financeira do hospital, ele vai começar a atuar após o funcionamento, quer dizer, alguns meses depois do início das operações do hospital. Esse plano ele vai coordenar como serão feitos os pagamentos para fornecedores, para tributos devidos, para bancos, mas o principal de todos é o trabalhista, óbvio. São as pessoas ali são mais importantes, são pessoas que, inclusive, vão voltar a trabalhar para a gente. Então, o acordo trabalhista já tem um advogado específico, nosso contratado, tá isso. Está assinado para o TRT, tá? Essa ação. No TRT, a gente vai fazer o parcelamento para fazer o pagamento para as pessoas, porque a gente não tem esse dinheiro, o montante total, que deve estar girando aí na faixa de 2 milhões, 2,5 milhões de reais. Mas aí, fazendo o parcelamento, tudo dentro da legalidade, a gente paga mensalmente, vai pagando uma parcela para todas as pessoas, todos os ex-funcionários. Isso é acordado, já teve o entendimento da juíza trabalhista também, que todo liberando para a gente ir para o TRT dessa forma, ok? Uma outra dúvida frequente. Com a instalação dos 50 leitos de retaguarda específicos para a Covid-19 no hospital, o hospital receberá alguma situação, algum valor financeiro por conta disso? Vale a pena a gente lembrar que ainda está sob intervenção da prefeitura. E se tiver algum paciente internado lá, como é que fica essa questão do paciente internado com as obras que estão em andamento no prédio? Não, você vai ter que repetir, porque falei. Vamos repetir. Eu entendi parcialmente a pergunta. Vamos repetir antes que caia a conexão aqui. Como é que fica a questão se caso tiver alguém internado lá, porque a outra parte do prédio ainda passa por obra? E essa colocação de 50 leitos de retaguarda, a Irmandade vai receber algum valor financeiro
por conta disso ou não, porque o hospital está sob intervenção da prefeitura, do município? Tá falhando bastante. Tá falhando bastante. Mas deixa eu ver se eu entendi. Você está me escutando? Estou bem. Os 50 leitos, a partir do momento que começa a tornar, eles estão habilitados, então, pelo serviço prestado, a gente já vai começar a receber. Isso já o hospital já estará em funcionamento. Então, já terá, vai ter receita em função disso, tá certo? A parte das obras é independente. Quando ela estiver funcionando, pode continuar os leitos lá embaixo ou não. Eu espero que não. Que eu espero que essa pandemia já tenha passado e lá, se já tiver passado, os 50 leitos serão liberados para outros usos, entendeu? Aí pode ser para internação genérica, qualquer outro tipo de internação. Mas agora, a partir desse momento, já está tendo receita em função da alimentação desses 50 leitos. Eu não sei se era essa pergunta mesmo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Passada a pandemia do coronavírus, os leitos já permanecerão lá no hospital? Os 50 leitos? Isso. Sim, eles já eram os 50 leitos do hospital. O hospital é um hospital que, dependendo da configuração, ele pode chegar a quase 120 leitos. São 50 lá embaixo, tem mais 60 no andar de cima, e mais uma possibilidade de a gente desmembrar leitos especiais que pode chegar até 120. Então, nós estamos falando de leitos que já eram do hospital, não foi construído nada, não. O que a prefeitura fez lá? Ela fez a limpeza, ela fez os reparos de parte hidráulica, pequenos reparos de elétrica, e uma parte de tubulação de cobre que tinha sido roubada alguns anos atrás. O hospital ficou lá de uma forma muito vulnerável, né? Então, uma pessoa entrou lá e roubou algumas tubulações de cobre e de oxigênio, daquela parte de oxigênio de gases, né, que são feitos. Então, ela fez esses reparos, mas era uma estrutura que já estava lá e já incorporou a estrutura do hospital. Aí, o que vai acontecer? Acabou a Covid, terminou a obra de cima vai habilitar mais 40, 50 leitos. A gente tem que ver como é que vai ser a forma. Vai ter 50 leitos disponíveis lá embaixo também. Então, vai até passo que seria fase, se eu não me engano, essa estruturação do andar de baixo, a gente iria fazer somente na terceira fase, se eu não me engano. Então, foi bom que adiantou, mas essa possibilidade, essa disponibilização de mais 50 leitos. Entendi. Vou lembrar, Ramon, que... Sim. Só lembrando que há uma demanda de cirurgias no município, que a gente não está falando em centenas de pessoas que precisam de cirurgia, não. São milhares. A prefeitura tem esses números de uma forma bem melhor do que eu, mas é coisa entre 5 mil ou mais cirurgias que estão esperando, porque Belo Horizonte não tem essa capacidade de atender a gente. E teria que mandar tudo para Belo Horizonte. Eles estão atendendo só que é urgência e emergência. Mas aquelas outras que tem que esperar, mas as pessoas necessitam, elas estão aí na fila. Então, o que a gente vai fazer é isso. Agora nós vamos atender luzienses. Nós vamos colocar na fila os luzienses para eles farem aquelas cirurgias que são necessárias. E isso, quando você coloca lá somente 40 leitos, aí você tem um limite da internação para 40 leitos. Na hora que você coloca o 40 mais os 50 que já foram adiantados, então nós estamos colocando aí 90, 100 leitos. Então, isso vai possibilitar depois você ir além de um projeto que inicial, que era uma coisa menor, você já está adiantando e ampliando essa disponibilidade de cirurgias, ok? Porque a gente tem que frisar aqui que o problema do coronavírus é justamente a questão respiratória. Imagino eu estive lá ontem à tarde, não fui convidado pela prefeitura para estar lá no ato inaugural, mas eu estive lá à tarde fazendo o meu papel de jornalista para poder ver a situação que estava de fato lá. Me chamou a atenção muita poeira ainda, enfim. Então, a gente sabe que é um problema crônico respiratório. Eu fico com o temor de pessoas
caso sejam utilizados, os leitos sejam utilizados, eu temo por aquela poeira por conta da reforma lá. Acho que é uma coisa que vocês também devem ter pensado sobre isso também, né? Aí uma questão até da fase de obra. Teve fase na semana passada que teve uma demolição para a instalação de uma cobertura, mas essa semana já consolida essa instalação dessa cobertura e a de poeira diminuir bastante, além do assaltamento que foi feito ali na área externa e outros detalhes que vão deixar lá em condições perfeitas para poder para o uso. A gente está preocupado, sim, com essa parte de poeira, assim, mas eu acho que agora já vai consolidando, a obra vai avançando e a obra vai chegando numa fase de acabamento, refino, então você não tem excesso. Mas realmente, semana passada teve uma coisa um pouco mais exagerada, mas agora acho que já está consolidando. Essa fase dessa obra, que é a fase destrutiva, já foi passada já. Você citou aí que são leitos que já estavam lá no Hospital São João de Deus. E a questão dos respiradores? A prefeitura é quem vai providenciar os respiradores? A prefeitura já tinha respiradores do hospital, mas tem alguns da prefeitura. É ela que providencia. Inclusive está pleiteando junto à União. Isso é até melhor que a secretária fale, né? Porque isso é uma coisa do município. É uma ação coordenada pelo município, não é nem do hospital, nesse caso. Tudo que é relacionado ao Covid é o município que está atuando, que tem que ser, é igual o próprio ministro da Saúde falou, não adianta ações isoladas, você tem que ser uma ação coordenada. E que no município a gestão é plena da saúde, então é a prefeitura que faz toda essa coordenação com relação à disponibilidade de equipamentos, os 50 leitos são eles que atuaram para poder disponibilizar. Então, isso é tudo mais com a secretária, ela que é melhor para responder esse tipo de pergunta. Alguns equipamentos que estão lá, por exemplo, ontem à tarde eu vi, tinha alguns profissionais pintando alguns armários. São, na sua totalidade ali, equipamentos do próprio hospital que serão reutilizados, seria isso? Sim, você tem nós fizemos uma pesquisa lá, o diretor nosso lá, o doutor Celso, junto com a equipe deles, porque nós já temos uma equipe contratada da Irmandade, já contratou o diretor, o gerente financeiro, o gerente administrativo, o gerente assistencial, e essas pessoas são profissionais da área. Sim. E já tem os coordenadores que sabem como que funciona, como que é cada máquina. E nós chamamos também uma empresa de engenharia clínica para poder analisar equipamentos. Tem alguns equipamentos que você viu lá eles pintando, que são mais simples, mais cama, alguns outros lá que não tem armários eletrônica. Aí que eles tem armários, Aí eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma redução, pintura, tirar ferrugem, para poder deixar, até mesmo questão de limpeza, né? Tem que deixar limpo e dar aquele vamos dizer assim, a coisa funcionar. O armário tem que funcionar, ele tem que abrir a porta, tem que fechar. Então, eles estão dando esses reparos. Aí a participação da prefeitura foi muito importante nisso. Teve algumas camas que eles fizeram a solda, estava quebrando uma parte, aí foi lá e soldou, conseguiu recuperar. E uma parte dessas coisas não deu para recuperar, não. Tem coisa lá que é irrecuperável. Então, a gente vai depois descartar. Mas então eles fizeram essa triagem desse material e estão trabalhando dessa forma. E da parte que tem os equipamentos com eletrônica, aí tem empresas especializadas, tem pessoal, né, a engenharia clínica que vai atuar, a engenharia médica que vai atuar, verificar os equipamentos. Eles já veio a empresa, já fizeram a análise de vários equipamentos. Muitos deles a gente precisa somente de calibrar e questão de bateria, isso é uma coisa mais simples, e outros realmente não tem mais como utilizar. Então vai descartar também. Mas está sendo feito todo esse trabalho para poder recuperar os equipamentos lá do São João de Deus. Okay. E eu acho interessante. Tá. Ô, Newton, entre as várias perguntas aqui, eu vi várias aqui, o mesmo questionamento. Quando reaberto à população, o São João de Deus vai atender particular ou vai atender pelo SUS? Ou ambos? Agora, dessa vez,
a reabertura e todo o contrato que a gente vai fazer vai atender, óbvio que vai atender o SUS. O SUS é o principal nosso, isso aí não tem dúvida. Desde a fundação do hospital, lá em 1840, 1845, quando ele começou a funcionar, a razão dele é para atender quem não tem a capacidade financeira para poder ter, hoje em dia, um plano de saúde, né? Então, você tem que atender. Então, e qual que é o canal desse? É o SUS. O SUS é o canal para esse atendimento. É a finalidade maior do Hospital São João de Deus, sem dúvida. Só que para viabilizar o hospital, você tem que ter um equilíbrio. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Para ter filantropia, que é o título de filantropia, o mínimo que se atende, deve se atender, é de 60% de SUS. O hospital sempre atendeu 90%, 95%. Sempre foi assim. Mas esses 5, 10%, para a gente até 15% é interessante, de plano de saúde particular, ajuda a equilibrar financeiramente o hospital. Então, nesse novo contrato, nesse novo modelo, vamos atender também plano de saúde. Ok? Tá. Ô, Nilton, quero muito agradecer a sua participação aí. Mais uma vez, a gente está sempre à disposição da Irmandade, a gente faz os nossos questionamentos, a gente faz as nossas críticas, sempre pontuais, não tem nada pessoal, você sabe muito bem disso. Mas nós, enquanto porta-voz da população, a gente tem que estar sempre em contato com vocês e sempre perguntando. Afinal de contas, o papel do jornalista é perguntar. E para a gente encerrar, você acredita que esse ano ainda o São João de Deus reabre as portas? Repete, porque falhou um pouco, eu não entendi a última. Você acredita que esse ano ainda, em 2020, o São João de Deus, enfim, terá as portas reabertas à população de Santa Luzia? Não, Ramon, você me desculpe mesmo. Tem Realmente problema não. tá falhando, não estou Tem conseguindo problema entender. não, tranquilo. Você acredita Vamos lá, com calma. Você acredita que em 2020 o São João de Deus, enfim, terá as portas reabertas para a população? Em 2020, Sim. a pergunta é essa. Aí vai aquela questão. Aberto, você está falando de porta aberta, o termo técnico de Sim. porta aberta, para as pessoas chegarem lá em 2020, provavelmente não. Ele estará funcionando para a população, mas para cirurgias, internações eletivas que virão de ordem de um médico da UPA, tá certo? Essa vai ser, no princípio, para o hospital se reerguer financeiramente, se reestruturar, ele precisa passar por essa fase só interna. Mas isso não significa que ele não estará atendendo a população. Ele estará, a partir, espero, né, vai atender agora esse Covid, mas tomara que passe isso rapidamente, mas em breve, 2, 3 meses, eu acredito que ele já estará fazendo a cirurgia dessa forma. Agora, de porta aberta em 2020, eu ainda não acredito. E o CTI? Fala sobre o CTI. O CTI é um projeto de mais de médio prazo. Tá? A gente tem que ter apoio financeiro para poder montar, e esse apoio financeiro vai depender de verbas, né? A gente conversando com deputados, a gente montar um pacote de verba para poder ter um CTI. Esse é o sonho de Santa Luzia. E acho que a gente vai forçar, a gente vai fazer uma batalha a partir do momento que tiver aberta a parte de cirurgia, aí sim nós vamos batalhar para o CTI. Isso aí é uma batalha que, inclusive, tem apoio da prefeitura. É também o que a prefeitura quer, que aqui a gente atinja o grau de um hospital de alta complexidade, não somente de média complexidade. Aí a gente precisa do CTI. Esse é o sonho nosso. Aí não estou falando também nem para 2021. É uma coisa um pouco mais distante, porque tem que ter a questão financeira, a questão da engenharia. Você tem que projetar, tem que fazer a obra, o grau de complexidade aumenta um pouco. E a maternidade? 2013 fechou a maternidade. Tem essa expectativa também de reabrir a maternidade? Tem a expectativa da maternidade, sim. Eu não sei se para esse
ano, porque aí depende um pouco da prefeitura dela de a demanda. Porque, imagina só, o hospital, nós somos prestadores de serviço. O maior cliente do hospital continua O sendo o hospital, município. como é que é? O cliente maior do hospital continua sendo o município, não é isso? Sim, é o município através do SUS, tá certo? O SUS é o caminho. Então, o nosso cliente maior, e continuará sendo, é o SUS e o município. A demanda em rege, quem vai ditar o que quer do hospital é o município. Ele que vai falar, o hospital, nesse momento, é melhor a maternidade não funcionar, porque eu preciso de vocês focados em cirurgia, porque a cirurgia está salvando vida ali também. Então, e por enquanto, os nascimentos ali no Sofia Feldman, onde quer que seja, estão de acordo, não tem problema. Mas tem sim, a secretária de saúde, ela tem o planejamento dela, o momento exato que vai ditar agora vai ser depois da leitura. Eles entender como é que vai acontecer, ter o número de cirurgias, e eles vão saber qual que é o momento certo, tá certo? Mas que está no plano, está sim. Tá certo? Isso aí não tem dúvida, não. E bem antes do CTI. Muito bem. Ô, Nilton, muito obrigado pela sua participação. O espaço continua aberto. A gente está aqui sempre à disposição da Irmandade. E tomara que possamos ter outras entrevistas trazendo boas notícias com relação à saúde, sobretudo ao São João de Deus, aqui no Virou Notícia, tá bom? Eu agradeço e boa noite a todos. Um abraço. Obrigado aí. Pessoal, portanto, aí a entrevista do secretário executivo da Irmandade, o Nilton de Pádua, participando com a gente dessa entrevista exclusiva, onde ele falou, portanto, essa questão do Hospital São João de Deus. Acho que vale chamar a atenção aqui, quando ele fala, o hospital está funcionando, o hospital não está de portas abertas. E uma outra questão que me chamou a atenção, quando ele afirma que esse ano de 2020, o hospital ainda não estará de portas abertas para a população de Santa Luzia. O contrário do que tem afirmado o prefeito aí, dizendo que esse ano o São João de Deus vai estar de portas abertas. Vamos acompanhar isso para e passo, com muita responsabilidade, com muito critério e, sobretudo, com muita expectativa para que o hospital seja reaberto para, sim, atender a população, sobretudo a população mais carente de Santa Luzia. É o que a gente espera. Eu peço desculpas a vocês, porque a internet, a conexão não está legal mesmo, mas eu acho que deu para o pessoal entender essa participação, esse esclarecimento da Irmandade, porque faltava justamente isso. O que nós tínhamos até então era tão somente a prefeitura se pronunciando. E agora veio o secretário executivo da Irmandade afirmando e concordando com o que eu disse. É um hospital de campanha. Utilizou-se parte do hospital, do prédio do Hospital São João de Deus, para a instalação dos 50 leitos de retaguarda. Tomara que os leitos não fiquem ocupados, tomara que a população tenha responsabilidade, tomara que a população, podendo, fique em casa, que usem as máscaras, tomara que as pessoas utilizem as máscaras que serão obrigatórias a partir da próxima sexta-feira, para que cada um possa fazer sua parte, então, para que nós possamos sair dessa situação, desse momento crítico. E repito, quem está chegando agora, há 40 minutos atrás, eu disse, segundo as autoridades de saúde, esse 14 de abril é o dia mais crítico no Brasil, onde morreram mais pessoas dos últimos tempos. E hoje, justamente, curiosamente, completa um mês da informação que nós trouxemos no sábado, finalzinho de tarde, início de noite, quando tínhamos aqui em Santa Luzia, naquela oportunidade, 3 casos suspeitos. Hoje,
são 766 casos suspeitos, 3 confirmados, 28 descartados. Nós temos em Santa Luzia 797 notificações. Tomara que os banqueiros, os donos dos bancos, que só lucram e muito nas nossas costas, porque nós pagamos juros absurdos, juros abusivos. Os banqueiros poderiam mexer em alguma situação, fazer o social, porque não dá para continuar tendo jovens, crianças e idosos amontoados nas filas do lado de fora para entrar nas agências. Hoje estava uma coisa impressionante aqui em Santa Luzia. E você que está me assistindo agora, podendo, evite ficar em fila. Procure uma agência bancária num outro horário. Tinha gente hoje, 9h20 da manhã, na fila da Caixa Econômica Federal. E a gente sabe, cada um sabe onde o calo aperta. Mas será que vale mais a contribuição do governo, a ajuda que o governo está dando, do que a própria vida? A prefeitura está lá fazendo medição de temperatura das pessoas que estão nas filas. Não se arrisquem por dinheiro nenhum desse mundo. Eu sei que todo mundo tem que colocar comida dentro de casa, todo mundo tem conta para pagar. Eu estou sendo criticado às vezes porque você quer o quê? O jornalista não paga conta? O repórter não come? Sim. Eu como, pago contas, pago juros abusivos de cheque especial também, mas eu tenho tentado fazer minha parte de... Vocês não vão me ver em fila de banco. Eu tenho tentado, eu tenho conseguido, inclusive, evitar aglomeração. Haja vista que nós temos como matéria-prima o povo para poder fazer a matéria. Eu não tenho saído muito às ruas para fazer as matérias, porque cada um tem que ter uma responsabilidade. E eu tenho muita responsabilidade. Estou aqui doido para sair às ruas, fazer matéria como a gente sempre fez. Mas é preciso ter responsabilidade, é preciso ter consciência de que a gente está no meio de uma situação que, segundo os especialistas, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Eu sou um jornalista daquele raso, daquele básico mesmo. Eu trabalho de acordo com o que a gente ouve, com o que a gente apura. Então, de acordo com os especialistas, de acordo com eles, o pior ainda está por vir. Então, a gente aproveita essa nossa audiência aqui ao vivo, nessa live, para reforçar a situação. Podendo, fique em casa. Podendo, fique em casa. E, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que o nosso espaço aqui está à disposição para as críticas, para as dúvidas, para as sugestões de matéria, tá bom? O nosso WhatsApp é o 999967786. Está aqui, ó, 999967786. Agradeço imensamente a você que acompanhou mais essa transmissão. Agradecer mais uma vez ao Newton de Pádua, secretário executivo da Irmandade do Hospital São João de Deus, que falou com a gente sobre a questão dessa reabertura do hospital, dando, portanto, o posicionamento da Irmandade, porque até então a gente só tinha esse lado da prefeitura, e um recado aos políticos. Atenção, senhores vereadores. É muito feio pegar carona, principalmente num momento como esse. Eu tenho recebido aqui alguns posts, algumas artes de vereadores que têm a tremenda cara de pau eu pedi para prorrogar o IPTU. Me ajuda aí, gente. Vocês são contribuintes assim como nós? Vocês receberam o carnezinho de IPTU na casa de vocês, o carnezinho não, o boleto, há pelo menos 30 dias, como nós recebemos. Por que só ontem? E aí vou citar nome, tá? Por que só ontem o vereador Ticaca veio dar a brilhante ideia, vamos aqui fazer um documento pedindo o prefeito para prorrogar o IPTU. Por que só ontem, Ticaca? Por que só ontem? É porque está querendo voto para a reeleição? Está querendo ganhar ponto com o prefeito que você é da base aliada? E aí, muito me admira, Zé Cláudio. Zé Cláudio, você também surfando na onda, eu também pedi para prorrogar o IPTU. Vocês representam o povo, vocês deveriam ter pensado nisso lá atrás,
Porque eu disse aqui agora, tem um mês que eu estou falando do coronavírus, não virou notícia. Tem um mês, completou um mês hoje. Então vocês só tiveram a brilhante ideia ontem, de ontem para hoje? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Para que tá feio, como diz um amigo meu. Para que tá feio. Acho que vocês precisam ter mais responsabilidade no que vocês publicam e principalmente no que vocês acreditam. Como o Zé Cláudio está acreditando aí que o hospital foi reaberto. O hospital não está de portas abertas para a população. Então, é bom a gente dizer isso aqui. Eu estou sempre atento ao posicionamento de cada um dos 17 vereadores, mas não dá para aceitar aqui pegar carona num momento como esse. Repito, como diz um amigo meu, para que tá feio. Aliás, muito feio. Obrigado a cada um que acompanhou, a cada um que fez a pergunta. Infelizmente, não deu para ler todas as perguntas. A conexão lá não estava muito boa com o Newton. Mas, humildemente, a gente está aqui fazendo a nossa parte, que é levar a informação como ela é, para você que acredita no nosso trabalho. E aqui a gente jamais vai levar a informação como alguns gostariam que a gente divulgasse. Porque a gente tem respeito, a gente tem responsabilidade com o que a gente publica. Obrigado de coração a cada um de vocês e a gente está aqui sempre à disposição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima e podendo, fiquem em casa.